Ei, você, tava com saudade das ofertas no tatame da Saitama Honda? Então hoje a gente vai matar essa saudade, né, Laurinha? É isso mesmo, Larissa, e com novidades. A Saitama vai mudar de endereço e com isso o diretor autorizou zerar todo o estoque. E as melhores ofertas de 2023 você vê hoje. Gente, é muito bom! Você ainda pode levar o seu Honda à pronta entrega e com taxa zero. E pensa que acabou? Não para por aí, tá, Larissa? É R$4.000 de bônus para você usar como quiser e todos os seminovos com IPVA 2023 totalmente pagos. Eu quero até que você repita essa parte, Laurinha. Todos os seminovos com IPVA 2023 são totalmente pagos. Realize seu sonho. Vai de Honda. Vai de Saitama. Atendimento de primeira, tudo perto, venha ver. E o melhor pós-venda pra você. Olá, boa noite para você. O drone do PGP, comandado pelo Thiago Augusto, sobrevoa a Praça Dr. João Pinheiro, no centro de Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte. Hoje é quinta-feira, dia 30 de março de 2023. Começa mais uma edição com informação e prestação de serviço. É o PGP entrando no ar. Programa Gustavo Pinheiro. Apoio Santa Casa de Caeté, transparência e credibilidade. Fruta Bela, barras de frutas e docinhos de altíssima qualidade e sabores inigualáveis. Reportagens e entrevistas especiais, agora no PGP. Essa palavra te faz pensar em quê? Excesso de peso? Escolha de alimentação pouco saudáveis? Pouco exercício físico? Talvez, mas isso é apenas uma parte da história. A obesidade é um problema sério para a saúde mundial e hoje afeta mais de 600 milhões de pessoas. Mas há uma explicação científica para a obesidade que é complexa e frequentemente mal compreendida. Em termos simples, a obesidade se desenvolve quando consumimos mais calorias do que gastamos. Com o tempo, esse excesso de calorias se acumula como gordura no tecido adiposo, causando ganho de peso. Perder peso e mantê-lo significa mais do que apenas comer moderadamente e se exercitar mais. O fato é, nosso balanço energético pode ser influenciado por vários fatores diferentes, incluindo nossa fisiologia, genética, ambiente, situação socioeconômica e saúde mental. E então, ao sistema fisiológico do corpo que controla o apetite, a energia ingerida e a energia gasta. Mas a boa notícia é, com o tratamento correto, a perda de peso sustentada pode ser atingida e uma redução de 5 a 15% pode fazer uma mudança significativa na saúde de um indivíduo. Pessoas com obesidade são motivadas. Elas realmente desejam perder peso e manter esta perda. Mas os pacientes não podem fazer isso sozinhos. Eles precisam de ajuda. Obesidade é uma doença crônica que exige um tratamento a longo prazo. Procure um médico. O padrão que importa é o padrão da saúde. Pois é, e para falar sobre esse assunto aqui no PGP, eu convidei o médico Dr. Vladimir Francisco Pinheiro. O Dr. Vladimir é graduado pela Faculdade de Medicina da UFMG,
é médico, endocrinologista e metabologista, titulado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e médico nutrólogo, titulado pela Associação Brasileira de Nutrologia. Dr. Vladimir, boa noite, bem-vindo ao PGP. Oi, Gustavo. Boa noite pelo convite. É uma grande honra estar no seu programa, para a gente falar um pouquinho aqui sobre obesidade e síndrome metabólica. A honra é toda nossa, Dr. Vladimir. Eu começo perguntando o que é obesidade? Quando a gente pode dizer que uma pessoa é obesa ou então está com sobrepeso, doutor? Gustavo, a obesidade é uma doença crônica. E classicamente, como ela é caracterizada? Ela é caracterizada pelo índice de massa corporal. O que é esse índice de massa corporal? Esse índice de massa corporal é chamado IMC. E como é feito o cálculo desse IMC? Você pega o peso da pessoa, divide pela altura ao quadrado, e daí você tem um número. Por exemplo, se a pessoa tiver um IMC acima de 25, ela é considerada uma pessoa com sobrepeso. Se ela estiver com IMC acima de 30, é considerada uma pessoa com obesidade. Então, o índice de massa corporal acima de 30 caracteriza que uma pessoa é obesa. E diante disso, doutor, quais são as consequências? O que uma pessoa obesa ou com sobrepeso pode sofrer? A obesidade é uma doença grave e muito estigmatizada. Infelizmente, o portador de obesidade, diferente de outras doenças crônicas, como a hipertensão e o diabetes, ele sofre preconceito em vários lugares por ser obeso. A obesidade pode levar a várias doenças, desde hipertensão arterial, a diabetes, a lesão de quadril, de joelho, e também a certos tipos de câncer, né? Assim, a obesidade está relacionada a vários tipos de câncer, e isso não é muito comentado. E a obesidade é uma doença que pode levar a várias outras doenças, como a apneia do sono. E é uma condição muito grave que precisa ser tratada e que pode, no fim, levar a desfechos cardiovasculares, como um infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e a morte. É grave, né? Doutor, e há públicos específicos que são mais propensos a ser obesos ou o obeso pode ter qualquer idade? E qual é o grau de gravidade para o obeso jovem, para o obeso mais maduro, mais velho, para o idoso? O que você pode dizer a respeito, doutor? Gustavo, a obesidade ela está presente em todas as idades na nossa sociedade. Segundo os dados aí do Vigitel, que você da população adulta brasileira obesa. E a gente tem mais de 57% da população com sobrepeso ou obesidade. Então, isso é uma condição muito grave que afeta todas as faixas etárias. Tem afetado precocemente as crianças, a gente tem muitos adultos obesos e a gente tem muitos idosos obesos e com perda de massa muscular, que é uma condição que a gente chama de sarcopenia. O idoso fica frágil, porque ele não tem massa muscular, mas ao mesmo tempo ele tem um excesso de gordura, que é tecido adiposo. Então, então o idoso ele é obeso, mas ao mesmo tempo tem perda de massa muscular? Pode ter perda de massa muscular, pode ter dificuldade de locomoção, ele pode ter queda por desequilíbrio, por falta de massa muscular e excesso de gordura, e pode ter fratura. Então, é uma condição que a gente vê que coexiste
muito hoje a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, com a obesidade no idoso, que é uma condição assim que pode levar à morte mesmo, assim. Porque, por exemplo, uma queda com uma fratura de fêmur numa pessoa idosa é uma coisa muito grave. Pois é, e a gente viu agora há pouco, doutor, na reportagem, que a Uhum, tendência é de termos a população brasileira mais obesa, de termos mais obesos, de uhum, termos mais pessoas com sobrepeso, e isso em várias idades, o uhum. que chama muito a atenção da academia, né, dos médicos, dos cientistas e dos governos, enfim. É um assunto que vai render aqui no PGP de hoje. Eu estou conversando com o Dr. Vladimir Francisco Pinheiro, ele é médico, ele é endocrinologista, médico também nutrólogo, e está conversando com o PGP para poder falar sobre essa questão da obesidade. E daqui a pouco, depois do intervalo, dentro de 30 segundos, eu vou voltar a conversar com o Dr. Vladimir, porque vamos falar sobre a obesidade, as consequências, e vamos falar sobre a síndrome metabólica. Você já ouviu falar na síndrome metabólica? Hoje você vai entender melhor. O Dr. Vladimir vai trazer esclarecimentos muito importantes para você que acompanha o PGP na noite desta quinta-feira. Dr. Vladimir volta já já aqui para o PGP. Intervalo, 30 segundos, volto já. Estamos apresentando programa Gustavo Pinheiro. Mês de março tem preço no Tatame Saitama. A Saitama vai mudar de endereço e a diretoria autorizou zerar todo o estoque na maior operação de vendas em 2023. Leve seu novo Honda à pronta entrega com taxa zero e mais R$4.000 de bônus. E ainda, seminovo de qualidade com IPVA 2023 pago. Venha logo aproveitar na Saitama Honda. Saitama. PGP está de volta, rapidinho, o intervalo. Eu tenho aqui comigo o Dr. Vladimir Francisco Pinheiro. Estamos falando sobre saúde e bem-estar aqui no PGP. Dr. Vladimir falou sobre obesidade agora há pouco. E tem um assunto que é sua especialidade, que é a síndrome metabólica, que tem a ver com obesidade, não é mesmo, doutor? O que vem a ser a síndrome metabólica? Quais condições o indivíduo precisa ter para que o especialista o identifique como portador dessa síndrome? Ô, Gustavo, a síndrome metabólica, ela é uma entidade clínica caracterizada por algumas características peculiares. O portador de síndrome metabólica, geralmente ele tem algumas alterações que a gente classifica como hormonais, metabólicas e físicas, que são características. Igual, na síndrome metabólica, a gente tem uma característica que é o aumento da circunferência abdominal. A gente tem várias sociedades que classificam de forma diferente esse aumento da circunferência abdominal. Mas, assim, aumento de circunferência abdominal, tanto em homens quanto em mulheres, associado à hipertensão arterial sistêmica, que é o aumento da pressão arterial, associado à alteração de glicose ou diabetes, e associado à alteração de triglicérides e de colesterol, geralmente estão presentes na síndrome metabólica. Geralmente, com 3 desses fatores que eu citei, a pessoa já é considerada portadora da síndrome metabólica, que é uma doença que pode levar à mortalidade precoce por doença cardiovascular.
É uma Doutor, doença. vamos voltar aqui então. Vamos recapitular para poder quem Uhum, está nos assistindo uhum, compreender uhum. perfeitamente. A síndrome metabólica é um conjunto de doenças combinadas, é isso? Então, por exemplo, o Exatamente. indivíduo, ele tem Uhum. problema de diabetes, ele tem problema de pressão alta e tem um outro problema, isso combinado gera a síndrome metabólica, correto? A síndrome metabólica é essa associação. Por quê? A gente tem algumas coisas, igual, por exemplo, um indivíduo que tem muita obesidade abdominal, ele produz várias substâncias inflamatórias ali que podem prejudicar a circulação no coração, no cérebro, e além disso, ele também tem outras características clínicas, como hipertensão e como diabetes, que aumentam muito o risco de morte, sobretudo por infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. Então, na síndrome metabólica, a gente tem a associação de várias doenças, sim. E é muito importante tratar a síndrome metabólica. Uma doença de difícil tratamento, em que a mudança de estilo de vida é fundamental, mas também é uma doença que é, necessita de tratamento medicamentoso para diminuir o risco de morte precoce, porque quando a gente fala de síndrome metabólica, a gente fala de morte precoce, de pessoas jovens morrendo antes da hora, porque é uma entidade clínica é, que a gente viu que associa várias doenças e que pode levar a essa mortalidade precoce que eu falei. Uma dúvida minha aqui, por exemplo, Uhum, a pessoa que já sabe que é portadora de diabetes de algum tipo, a pessoa que já faz uhum, acompanhamento médico, mas que descobre que tem hipertensão, descobre que tem um outro mal acontecendo em seu uhum, organismo, porque evidentemente, né, milhões de pessoas convivem com algum tipo de uhum, mal desse que você mencionou, o doutor, mas pode não saber que tem a síndrome metabólica porque pode não estar frequentando o médico no tempo que deveria uhum, frequentar, né? Às vezes pode estar aí meio preguiçoso para poder ir ao médico e não saber uhum. que passa por problemas mais graves, né? A síndrome metabólica, ela pode atingir pessoas de qualquer idade, qualquer pessoa pode ter, ou isso é mais voltado para as pessoas mais maduras, mais obesas, por exemplo, ou com sobrepeso, doutor? Gustavo, a síndrome metabólica ela é muito frequente, sabe? Em adultos, é pouco frequente em crianças, porém, cada vez mais frequente em adolescentes. Por quê? O- Porque, Gustavo, assim, os hábitos alimentares e de vida das pessoas estão muito inadequados, né? Existe um excesso de consumo de alimentos ultraprocessados. Para quem não sabe, alimento ultraprocessado é aquele alimento altamente industrializado, como o macarrão instantâneo, como o pacotinho de salgadinho. Então, assim, no dia a dia, no consultório, a gente tem cada vez mais crianças e adolescentes com alteração de síndrome metabólica, mas a prevalência ainda é no adulto. E, assim, também devido aos hábitos de vida muito inadequados também que a população adulta vive, e nem sempre, aliás, nenhuma pessoa quer ficar doente. Então, assim, muitas vezes a pessoa, por excesso de trabalho, por falta de tempo para atividade física, por uma alimentação inadequada, por esse estresse diário do dia a dia,
ela pode ser levada à síndrome metabólica, porque o estilo de vida nosso, o estilo de vida cotidiano, estilo de vida moderno, ele tem feito aumentar a incidência de síndrome metabólica, tanto em adolescentes, mas em adultos jovens. A gente tem adultos jovens, a presença de síndrome metabólica é muito grande, também em pessoas de meia idade e idosos. Agora, assim, acima de 40 anos, a gente tem uma incidência muito grande de diabetes e síndrome metabólica, que a associação entre os dois é muito grande. E muitas vezes, como você comentou, a pessoa ela não tem o diagnóstico de síndrome metabólica. Por quê? Ela não consulta o médico, ela, a maioria do tempo é assintomática, não está sentindo, não tem nenhum sintoma. Então, muitas vezes, o portador de síndrome metabólica, ele é diagnosticado na emergência, quando ele sofre um infarto agudo do miocárdio. E se ele tiver a sorte de sobreviver, posteriormente ele é encaminhado para tratamento. Muita gente descobre também, por exemplo, que tem diabetes só depois de uma complicação, só depois de anos sem tratamento, porque são doenças assintomáticas na maioria do tempo, e a pessoa não procura o serviço de saúde, às vezes por falta de informação, e às vezes pelo cotidiano da pessoa mesmo ali, que é difícil, mas assim, todas as pessoas deviam fazer um check-up, fazer exames para verificar como é que está a saúde, sabe? A síndrome metabólica é uma doença grave. Sim, eu estou conversando com o médico Vladimir Francisco Pinheiro, Dr. Vladimir Francisco Pinheiro. Vou para o intervalo, volto dentro de 30 segundos. Estamos apresentando o programa Gustavo Pinheiro. Estamos apresentando o programa Gustavo Pinheiro. Tudo bem, o PGP está de volta. Na noite desta quinta-feira, eu recebo o Dr. Vladimir Francisco Pinheiro, endocrinologista, nutrólogo. Nós estamos aqui no programa falando sobre obesidade, síndrome metabólica. No bloco passado, o Dr. Vladimir falou sobre a síndrome metabólica. Agora continuamos no tema e eu quero aqui chamar a sua atenção, de você, mulher, você, homem também, de todas as idades, que tem sobrepeso, são pessoas obesas e não pessoas com qualquer tipo de situação. Atenção à saúde é sempre importante. Doutor, nós temos aí pesquisas que mostram que os hábitos de vida do brasileiro pioraram nos últimos anos, sobretudo com a pandemia de coronavírus. Um dado interessante é uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, aponta que o consumo de feijão diminuiu e está em descendência, e que o consumo de alimentos ultraprocessados tende a crescer no futuro. E um outro dado interessante é que o consumo de macarrão instantâneo aumentou muito durante a pandemia. O que você pode dizer a esse respeito, doutor? Oi, Gustavo. Infelizmente, assim, a gente tem cada vez um consumo maior de alimentos ultraprocessados, que é o macarrão instantâneo, o refrigerante, o salgado de pacotinho. E isso, assim,
isso tem aumentado muito aí a incidência de diabetes e síndrome metabólica, né? Na pandemia, como as pessoas se isolaram em casa e houve dificuldade econômica, o que provavelmente aconteceu? As pessoas iam ao supermercado e para garantir, como o macarrão instantâneo é barato, e para garantir aquela sobrevivência dela e da família, eles optaram por consumo de, de carboidratos simples, que são esses presentes aí no macarrão, Infelizmente, né? é, no biscoito recheado. Infelizmente, tiveram que ir no que é mais barato, porque, assim, diminuir o consumo de proteína também, assim, porque carne, ovo, principalmente para a população mais pobre, é uma coisa mais cara, e eles, como é mais barato o macarrão instantâneo, o biscoito, infelizmente a população passou a consumir mais na pandemia. Já consumia muito, mas na pandemia houve aumento. É tanto que nessa pesquisa do Vigitel, que é uma pesquisa telefônica de 2021, em relação às pesquisas anteriores, houve aumento de incidência de obesidade. E esse questionário telefônico que é feito pelo Ministério da Saúde, que é esse Vigitel, ele é muito importante para o acompanhamento, assim, dos hábitos alimentares e de vida dos brasileiros. Houve aumento de consumo de refrigerante, houve aumento de sedentarismo, houve aumento de tempo de tela, né, de celular, de televisão, de computador. Eu vi a pesquisa, o doutor, aumento do sedentarismo, aumento em frente às telas, a alimentação desregrada, o consumo de refrigerante mais de uma vez por semana, várias vezes por semana, dependendo até da capital. 14%, 5 a 6 vezes por semana da população. Bebida alcoólica, tabagismo. Então, são vários os fatores aí, né, doutor, que vão contribuindo para uma mudança geral na alimentação do brasileiro, né? Com certeza. E a diminuição do consumo de feijão e a preferência por consumo de macarrão é muito triste, né? Isso aí é muito triste ver esse cenário. E a população brasileira que tem um prato tradicional bom, né? Que é o arroz com feijão, com a verdura e a carne. Agora está sendo substituído pelo macarrão instantâneo, pelo macarrão. Então, isso não é bom. Doutor, um prato com arroz, feijão, salada e uma proteína, o senhor pode dizer que é razoável, seria suficiente para a alimentação de um indivíduo? Com certeza, Gustavo. A alimentação padrão aí do brasileiro, arroz com feijão, com vegetal, com uma carne, é muito mais saudável do que a ingestão de carboidratos simples, que é o caso do macarrão instantâneo, que é o caso do macarrão comum, que é o caso de outras coisas, né? Assim, hoje em dia, tem gente comendo fast food na hora do almoço. Isso não era hábito comendo do fast brasileiro. Food na hora do almoço diariamente. Diariamente. Com E essa consumo mudança, de refrigerante diário. doutor, desculpa, até para poder encaixar aqui a pergunta, Uhum. aproveitando a deixa do senhor, Uhum. e essa mudança
na alimentação, comer fast food diariamente, comer macarrão instantâneo, quando a gente fala em nível de população, em massa, né, quando a gente fala em habitantes do Brasil, o que isso pode representar, na opinião do senhor, para o futuro? Que geração teremos daqui a 10 anos, doutor? Gustavo, a situação é muito preocupante. Por quê? Com esses hábitos alimentares que a população está mantendo, em 10 anos a gente tem grandes chances de ter adultos jovens doentes com sua capacidade de trabalho comprometida, inclusive assim com prejuízo à economia. Por quê? Se um adulto jovem desenvolve diabetes e durante anos ele não investiga isso e não sabe, muitas vezes ele vai fazer o diagnóstico de diabetes quando ele perceber que não está enxergando mais, que o diabetes causou lesão no seu olho. Então, assim, esse vai ser um adulto jovem que vai estar cego e vai, inclusive, perder a sua capacidade produtiva. Então, isso é uma coisa que, além de influenciar na saúde das pessoas, isso impacta a economia do país. Além disso, assim, os gastos com complicação de síndrome metabólica, de obesidade, de diabetes, eles são infinitamente maiores do que a prevenção. Então, assim, uma pessoa que, porventura, pare, por exemplo, de sua função renal pare, assim, seu rim não funcione mais por síndrome metabólica e diabetes, e ela vá para uma hemodiálise. O custo de uma hemodiálise é muito maior do que o custo de prevenção, sabe? Então, a prevenção é tudo. Vemos então aí é importante a gente né? Daqui a pouco eu quero falar. Daqui a pouco eu quero voltar a falar com o doutor sobre essa questão em nível populacional. Vou para um rápido intervalo, 30 segundos, volto já. Estamos apresentando o programa Gustavo Pinheiro. Estamos apresentando o programa Gustavo Pinheiro. O PGP está de volta, Dr. Vladimir Francisco Pinheiro, nutrólogo, endocrinologista. Doutor, agora há pouco o senhor falava sobre a questão da mudança de alimentação da população e de reflexos para o futuro. Eu pergunto ao senhor, então, a insegurança alimentar vivida hoje, se ela vai causar problemas para o futuro, qual o papel da autoridade pública, das administrações públicas na lida dessa questão, né? O que cabe ao poder público fazer para poder proporcionar às pessoas segurança alimentar para que tenhamos uma população mais saudável no futuro? Gustavo, o poder público é essencial para essa população ser mais saudável. No Brasil, Gustavo, a gente tem uma coisa já há décadas que é muito importante, assim. Antigamente eram chamados programas de saúde da família. Hoje são chamadas estratégias de saúde da família. As estratégias de saúde da família,
elas têm uma capilaridade muito grande. Então, elas atingem o país inteiro. Essa estratégia de saúde da família, ela conta com diversos profissionais, com enfermeiro, médico, nutricionista, técnico de enfermagem, educador físico, fisioterapeuta. Então, assim, são diversos profissionais de saúde que estão presentes ali no postinho de saúde, perto da casa da pessoa. Então, assim, a estratégia de saúde da família é uma coisa fundamental que já existe há muitos anos no Brasil. Então, ela é muito importante para a informação chegar para a população. Então, eles já fazem esse trabalho de educação. Eu acredito que sem estratégia de saúde da família haveria muito mais problemas, sabe? Haveria muito mais mortalidade. E a outra questão também, assim, em relação ao poder público, é a questão da informação mesmo, de disseminar informação sobre hábitos alimentares corretos, sobre o consumo de vegetais, de frutas, de proteínas, a disseminação da informação sobre o consumo de alimentos in natura ou minimamente processados é muito importante, porque os alimentos ultraprocessados estão dizimando uma população inteira. A realidade é essa. Outra grande, eu acho que outra grande mudança, assim, que eu acho que a autoridade pública teria que estudar é enxergar a obesidade como doença. Hoje em dia existem alguns medicamentos muito eficientes para o tratamento da obesidade. A gente tem vários disponíveis no Brasil e agora, provavelmente, nesse ano, a Anvisa já liberou mais um também que é muito eficiente para o tratamento da obesidade. Caso esses medicamentos assim fossem disponibilizados no Sistema Único de Saúde, claro que com muito critério, para o tratamento do paciente obeso, eu acho que seria muito importante para a vida das pessoas, porque isso melhoraria a qualidade de vida das pessoas e prolongaria a vida das mesmas. Então, assim, a instituição do tratamento medicamentoso da obesidade no Sistema Único de Saúde seria uma vitória imensa. Eu não vou falar o nome dos medicamentos, assim, porque é interessante consultar o médico, se a pessoa quiser fazer, eu uso e tudo. Mas, assim, eles já estão disponíveis, um vai estar disponível ainda, mas, assim, a adoção de medicações eficientes, com pesquisa clínica recente, seria muito importante para o tratamento dessas pessoas, porque o custo das medicações é elevado para a maioria da população brasileira. Então, há medicamentos, porém de custo muito alto e inacessível ainda. É inacessível para a maioria das pessoas, Gustavo. Assim, a gente tem medicamentos aí que são, por exemplo, injetáveis, tem de uso semanal e de uso diário. Doutor, sem mencionar o nome do medicamento, fala para mim, por exemplo, um medicamento para que ele serve, sem mencionar o nome. Eu posso falar também o nome. Tudo bem. Não comercial também. Ok, assim. Melhor. Igual, por exemplo, a gente tem um medicamento que chama semaglutida, que é uma injeção semanal. Inicialmente, ela foi aprovada para tratamento do diabetes e, recentemente, foi aprovada para tratamento de obesidade também. O que esse tipo de medicação faz? Ele simula a ação de um hormônio intestinal que a gente tem. Por quê? O paciente que tem obesidade, que tem diabetes, muitas vezes ele não tem
um mecanismo de controle de saciedade. Então, às vezes, ele come muito, sem ter culpa daquilo, sem ter consciência daquilo, por um defeito hormonal. Por quê? Normalmente, quando a pessoa não tem diabetes, não tem obesidade, quando ela come, esse hormônio intestinal é produzido e ele vai até o cérebro e fala para o cérebro, eu estou saciado. Só que quem tem obesidade, quem tem diabetes, esse hormônio intestinal não funciona direitinho. Então foram feitas, não são cópias, mas são medicamentos que são análogos a esse hormônio intestinal. Então, quando a pessoa injeta o medicamento semanalmente, ela tem uma sensação de saciedade, tanto a nível cerebral, quanto a nível gástrico. Então, ela consegue perder peso. E também, assim, os medicamentos auxiliam muito no controle do diabetes. O próximo medicamento que vai ser lançado, já aprovado no Brasil, que chama tirzepatida, geralmente com a dose mínima de 5 miligramas por semana, ocorre perda de peso de 20% do peso corporal. Então vai ser um medicamento assim, de grande impacto na saúde da pessoa, porém eu acredito também que o custo do mesmo seja elevado. A gente não tem certeza do custo do mesmo no Brasil, mas assim, são medicamentos de custo elevado e inacessíveis à maioria da população. Se virassem uma política de saúde pública, seria ótimo. Tomara que vire, sim, uma política de saúde pública. Dr. Vladimir Francisco Pinheiro, médico graduado pela Faculdade de Medicina da UFMG, é endocrinologista e metabologista, titulado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, e médico nutrólogo, titulado pela Associação Brasileira de Nutrologia. Doutor, volte sempre ao PGP. Seja sempre bem-vindo aqui ao programa. Volte sempre. Muito obrigado pela participação. Uma boa noite para o senhor. Oi, Gustavo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Espero que tenha sido esclarecedor para as pessoas. E um abraço para todos. Boa noite, viu, gente? Obrigado pela presença de todos aí que estão assistindo. Já está convidado para poder voltar aqui ao PGP neste mês de abril, tá certo? Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado. Programa Gustavo Pinheiro. Apoio Santa Casa de Caeté. Transparência e credibilidade. Fruta Bela. Barras de frutas e docinhos de altíssima qualidade e sabores inigualáveis. Mês de março tem preço no Tatame Saitama. A Saitama vai mudar de endereço e a diretoria autorizou zerar todo o estoque na maior operação de vendas em 2023. Leve seu novo Honda à pronta entrega com taxa zero e mais R$4.000 de bônus. E ainda, seminovo de qualidade com IPVA 2023 pago. Venha logo aproveitar na Saitama Honda. Saitama. Quinta-feira, 19h. Hora de destacar as notícias que fazem a diferença no seu dia a dia. São 19h pelo horário de Brasília. Muito boa noite para você. Saúde, educação, segurança pública, política, direitos do consumidor. Informação local ao vivo na sua tela. Boa noite a quem acompanha o PGP. As investigações do Ministério Público vão continuar. É com você, Gustavo. Gustavo Pinheiro, boa noite para você. Caeté está comemorando 309 anos. A igreja continua interditada. O muro não foi reconstruído. Um olhar brasileiro sobre os fatos mais importantes aqui da Inglaterra. Aqui no Japão, temos uma grande população de idosos. Fala aqui da Flórida, de Delray Beach, nos Estados Unidos. Reportagens e entrevistas especiais no PGP.